Eu nunca imaginei que meu Fusca 77, velhinho e guerreiro, fosse me tirar de uma enrascada daquelas. Até aquela noite, era para ser só mais um fim de tarde normal. Saí do trampo moído, entrei no meu carro e resolvi cortar caminho por uma rua que, olha, já devia ter evitado. Parei no farol e, de repente, vejo dois moleques vindo na minha direção com a mão na cintura. Meu sangue gelou na hora. Um deles bateu no vidro e gritou: "Desce, tio, perdeu!" Respirei fundo, sem saber se pisava fundo e fugia ou entregava tudo. Mas aí, o outro moleque olhou para o meu Fusca e travou. O assalto parou ali mesmo. E o que rolou depois, nem nos meus sonhos mais doidos eu ia imaginar. Essa terça-feira parecia ter mais horas que o normal, sabe? Cada minuto se arrastava com o cansaço. Saí da oficina com o corpo pesado, a graxa teimando em não sair dos dedos e aquele cheirinho de óleo queimado grudado na roupa. A semana tinha sido uma loucura. Carro quebrado, clientes sem paciência e eu sempre calculando para ver se as contas fechavam. Para completar, uma dorzinha chata nas costas me lembrava daquele serviço pesado de domingo. Peguei minha mochila velha, a mesma que me acompanha há anos, e fechei a oficina, encerrando mais um dia de luta. Olhei para ele, meu parceiro de estrada, o Fusquinha 77, azul desbotado que eu chamo carinhosamente de calcinha por causa da cor. O teto branco já estava meio amarelado pelo tempo e a ferrugem já começava a aparecer nas beiradas, mostrando o quanto ele já tinha rodado. Para muita gente, era só um carro velho, fora de moda. Mas para mim, ele era um amigo que não falava, um companheiro de tantas viagens. Nele, eu comemorei quando ia encontrar a gata. Chorei minhas tristezas em noites solitárias e senti aquela liberdade que a gente, moleque de periferia, quase nunca sente fora do busão lotado. E eu sempre falava, com aquele otimismo teimoso, esse carro ainda vai ter muita história para contar. Naquela noite, mal sabia eu que a profecia ia se cumprir tão rápido. Liguei a chave na ignição. O motor dele, meio preguiçoso, tossiu umas vezes, tipo um velho resmungão acordando, e depois ligou com aquele barulho único, que para mim era a mais bonita das músicas. Resolvi ir por um atalho, uma rua paralela que beirava a linha do trem desativada. Era um caminho mais escuro, com um ar de abandono, o asfalto todo rachado, mas eu conhecia bem, já tinha passado ali umas 1000 vezes. Ganhava quase 10 minutos de descanso antes de chegar em casa. A noite estava abocafada. O calor que vinha do asfalto escuro parecia subir pelo chão do carro, me envolvendo numa onda quente e pegajosa. Abri os vidros até o fim, procurando um ventinho para aliviar o forno que estava lá dentro. O rádio tocava baixinho um rock nacional, embalando meus pensamentos cansados. Por uns instantes, uma paz rara me invadiu. Até que avistei aquele farol maldito, sozinho e piscando amarelo, perto do que sobrou do antigo depósito de bebidas, um prédio de tijolo aparente com janela quebrada que parecia assombrado por fantasmas de garrafas vazias. Ali, naquele lugar isolado, meu coração disparou e não era de coisa boa. O farol ficou vermelho e eu parei quase que sem pensar, coisa de quem dirige há anos nessa cidade doida. Mas segundos depois, um frio na barriga me pegou. Eu estava sozinho, na escuridão, só com a luz fraca dos postes, sem uma viva alma por perto. O lugar parecia engolido por um silêncio pesado, até o barulho da rua sumiu. Foi aí que eu os vi. Pelo retrovisor à esquerda, saindo da sombra de um muro todo grafitado, 2 adolescentes começaram a atravessar a rua. Tinha algo estranho no jeito deles. Não estavam só andando, estavam apressados, com uma tensão no corpo, aquela postura que a gente aprende a reconhecer na rua. O instinto de sobrevivência, sabe? O primeiro vestia um moletom preto, com o capuz mesmo no calorão da noite, o rosto escondido. O segundo usava uma camiseta larga demais para o corpo magro e mantinha uma das mãos enfiada na barra da blusa, na altura da cintura. Meu estômago embrulhou, senti a adrenalina me dar um soco. As mãos começaram a suar frio, o som do rádio que antes estava ali sumiu da minha cabeça, como se tivesse desligado sozinho.
O primeiro se aproximou do meu lado, rápido e sem fazer barulho no asfalto. O segundo ficou um pouco na frente do carro, de cara para mim, mas olhando para o lado, fingindo que não estava nem aí, uma tática velha conhecida. De repente, o primeiro bateu com força no vidro da minha janela. "Desce, tio." "Perdeu." Ele falou com uma voz que tentava ser forte, mas que tremia um pouco, mostrando o nervosismo por trás da pose de valentão. Eu congelei. O tempo parecia ter parado. Cada segundo se esticava como chiclete. Um monte de pensamento invadiu minha cabeça em milésimos de segundo. Jogar o carro para frente, entregar a carteira sem reagir, gritar por ajuda, mesmo sabendo que ninguém ia me ouvir? Mas um medo forte me travou, me prendeu no banco como se correntes invisíveis me segurassem. O outro, o que estava parado na frente do carro, finalmente tirou o olho da rua e olhou para o meu Fusca. A testa dele se enrugou confusa, quase como se reconhecesse. Ele se aproximou devagar, como se fosse puxado por alguma coisa, os olhos passando pela lataria azul desbotada. Ele passou a mão de leve no paralama da frente, a ponta dos dedos roçando a pintura gasta, e falou baixinho, sem acreditar: "Oh, esse carro aí, que não é possível." Não, esse carro era do meu pai. O primeiro respondeu impaciente, a voz cheia de raiva: Que tem o carro, véi? Vamos logo com isso. O cara tá na maior piração." Mas o moleque da frente nem deu bola. Continuou se aproximando do capô, os passos meio lentos, como se estivesse chegando perto de algo sagrado, intocável. Naquele momento, minha cabeça, toda confusa, tentou entender aquela informação que eu não esperava. Pensei se era um golpe, uma tática doida para me distrair com papo furado antes de roubarem o carro. Mas o jeito que o moleque falava, o tom meio hesitante, a voz embargada pela emoção, o jeito que a mão dele encostou no capô com uma reverência quase religiosa, como se estivesse tocando um fantasma. Tudo parecia de verdade, nada de encenação. Esse Fusca era do Zé. "O Zé da borracharia?" eu perguntei, a voz meio incerta, tentando entender a ligação estranha. Ele só balançou a cabeça devagar, os olhos cheios de lágrima pela emoção. "Meu pai, esse era o carro dele. Eu aprendi a dirigir aqui, nesse banco da frente. A gente ia pescar todo domingo de manhã, ele e eu, levando as tralhas e a marmita. Foi a última coisa de valor que a gente teve dele antes da minha mãe vender tudo, depois que ele morreu, para tentar pagar as contas. O parceiro dele, o que tinha batido na janela, estava visivelmente sem paciência com aquela virada inesperada. "Mano, você tá maluco? Vamos levar logo essa porra de carro. O cara tá quase chorando ali dentro." E aí, naquele momento tenso e doido, aconteceu algo que eu nunca poderia ter adivinhado, algo que mudaria o rumo daquela noite. E muito mais que isso. O moleque que reconheceu o carro virou na hora pro companheiro. A cara que antes estava nostálgica agora estava firme e decidida. "Ninguém encosta nesse carro. Ninguém toca nesse carro. Esse carro tem alma, véi. Deixa o cara ir embora." A tensão que dava para cortar com a faca sumiu, dando lugar a um vazio de quem não acredita no que vê. Por uns segundos longos, ninguém falou nada. O garoto que tinha falado com tanta emoção passou a mão devagar pela lateral do Fusca, como se estivesse fazendo carinho numa lembrança preciosa. Depois olhou para mim pelo vidro, os olhos ainda úmidos, mas agora com um brilho diferente, quase de vergonha. "Desculpa, tio. A gente estava fazendo besteira. Vai para casa. Esse carro aí é sagrado para mim." Eles simplesmente viraram as costas e sumiram na escuridão da rua, tão rápido quanto apareceram. Eu fiquei parado ali, no meio da rua, o motor do Fusca roncando baixinho, sem saber se ria, se chorava, se agradecia a Deus por ter me livrado dessa, ou se desligava o carro e voltava para casa a pé, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela foi, sem dúvida, a noite mais estranha e sem explicação da minha vida. Depois daquela noite, o Fusca nunca mais foi só um carro velho e confiável para mim. Toda vez que eu virava a chave e ouvia o motor tossir antes de pegar, lembrava daquele momento de tensão e daquele reconhecimento improvável.
Comecei até a evitar aquela rua escura, perto do depósito abandonado, procurando outros caminhos para casa. Mas, ao mesmo tempo, senti uma ligação ainda mais forte com meu carro velho, como se ele realmente tivesse uma missão especial, um motivo que ia além de me levar e trazer do trabalho. Aí, uns 3 meses depois daquele rolo todo, lá estava eu, na feira de sábado com a Sandra, minha esposa, comprando mandioca fresquinha e aquele torresmo crocante que a gente adora no nosso ritual de todo fim de semana. De repente, um rapaz se aproximou de mim, um rosto familiar que minha memória lutava para lembrar quem era. Boné virado para trás, uma camiseta limpa de banda de rock e um sorriso meio sem jeito. "Lembra de mim, tio?" ele perguntou, a voz meio incerta. Levei uns segundos a mais do que queria para reconhecer. Era ele, o moleque do assalto. Só que agora tinha algo muito diferente no jeito dele, no olhar. No rosto, não tinha mais a dureza da rua, a raiva presa. No lugar, encontrei sinais de arrependimento de verdade e, de alguma forma, uma esperança sincera. "Tio, eu queria te agradecer. Aquele dia mudou minha vida." Quando vi o carro do meu pai, foi como se ele tivesse gritado comigo lá do outro lado. Eu larguei tudo. Me matriculei num curso de mecânica. "Tô no 2º mês." Ele estendeu a mão. Eu apertei. A história, que começou num quase assalto, agora parecia recomeçar como amizade. E o mais louco, aquele garoto, hoje é meu ajudante na oficina. Na segunda-feira seguinte, ele apareceu cedo, pontualmente às 7h30, com a roupa simples, cabelo cortado e um caderno nas mãos. A ficha ainda não tinha caído. Aquele garoto que semanas atrás tentou me assaltar, agora batia no portão da minha oficina querendo aprender. "Bom dia, tio. Posso entrar?" "Claro. Mas aqui não tem moleza não, viu?" Eu respondi, tentando manter a voz firme. Ele sorriu. "Eu sei. Quero aprender de verdade. Não quero mais aquela vida. No começo, confesso que fiquei com um pé atrás. Ficar de olho nas ferramentas, ver se ele ia chegar na hora, se não ia sumir depois de 2 dias. Mas ele surpreendeu. Lavava a peça com gosto, escutava cada explicação como se fosse aula de faculdade, limpava o chão sem reclamar. Quando chegou a hora de botar a mão num motor de verdade, adivinha qual carro ele pediu para mexer? Claro, o Fusca. "Posso começar por ele? Só de abrir o capô eu lembro do meu pai." Dei a chave de boca para ele com um sorriso contido. Ele se aproximou do motor como quem toca num altar. Tirou a tampa do distribuidor, olhou as velas e me perguntou coisa que nem aprendiz de curso técnico lembraria de perguntar. "Tio, esse ponto de ignição tá com quantos graus? Você já revisou a folga das válvulas esse mês?" Pensei, ou esse menino tem dom, ou o pai ensinou tudo o que pôde antes de partir. Ali comecei a entender que aquilo não era só uma segunda chance para ele. Era uma redenção. Com o tempo ele foi se soltando. Durante o almoço, sentávamos no fundo da oficina, em cima dos pneus empilhados, e ele começava a contar histórias do pai. Meu pai era louco por esse carro. Quando ele comprou, eu era pequeno. Ele dizia que era a coisa mais parecida com um avião que a gente ia ter. Contou que o pai usava o Fusca até para trabalhar. Fazia frete, buscava peça para a oficina de um amigo, levava ele e a mãe para a feira. O carro virou um símbolo da família. Quando ele morreu, eu me revoltei. O Fusca ficou parado anos na garagem. A gente não tinha grana nem para trocar o óleo. Um dia, minha mãe vendeu por necessidade. Eu fiquei sabendo só depois. Saí de casa no mesmo dia. Parei de mastigar. Olhei para ele. "Foi quando você entrou na vida errada, né?" Ele abaixou a cabeça. "Foi. Mas aquele dia, tio, aquele dia do assalto, quando eu vi o carro, né? Parece que meu pai estava ali, de verdade. A mente apagou tudo e só ficou a lembrança. Ali entendi que o Fusca tinha sido mais do que só me livrar de um problema. Tinha sido um gatilho emocional, um ponto de virada. Ele não queria só consertar carros. Ele queria consertar a si mesmo. Depois de alguns meses, já dava para ver que ele tinha talento. Entendia rápido, memorizava tudo, era caprichoso com as ferramentas. Aí tive uma ideia. Vamos fazer um projeto juntos. Restaurar um Fusca do zero, motor, funilaria elétrica. Tudo.
Os olhos dele brilharam. Sério, tio? A gente vai vender depois? Não. Vai ser seu. Se fizer certo, o carro é seu. Ele travou. Engoliu seco. A voz saiu embargada. Nunca ninguém me deu nada assim. Nem no meu aniversário. Fomos atrás de uma carcaça abandonada, num sítio perto. Era um Fusca 1974. Vermelho queimado, sem motor, sem bancos. Mas tinha a estrutura. Dava para ele renascer. Começamos aos poucos. Primeiro a limpeza, depois desmontar tudo, lixar, arrumar a lataria, a parte elétrica. Nos sábados ele nem ia embora. Passava o dia inteiro lá, sujo, feliz, concentrado. E eu observava, como se visse meu próprio filho crescer na minha frente. Na parede da oficina pendurei uma plaquinha. Projeto Renascimento, 74. E ele sabia, aquele carro era mais do que um veículo. Era uma promessa. 6 meses depois, o motor novo estava no lugar. Eram 1.600 com dupla carburação. Pintamos a lataria de um azul escuro metálico, coisa mais linda. Ele escolheu a cor, dizendo que parecia o céu à noite. O lugar onde meu pai deve estar vendo isso agora, ele falou. Era uma sexta-feira, a oficina vazia. Só nós dois. Ele sentou no banco do motorista, colocou a chave na ignição e parou. Olhou para mim. Tio, posso fazer uma oração? Claro. Esse momento é seu. Ele abaixou a cabeça. Fez silêncio. Sussurrou algumas palavras que não conseguia ouvir. Depois girou a chave. O motor tossiu, bufou. Nai e pegou de primeira. O ronco encheu a oficina como um grito de liberdade. Ele sorriu. Depois chorou. Apertou o volante como se fosse abraçar o pai. Eu fiquei parado, com um nó na garganta que não desatava nem a pau. Ele voltou, tio. Meu pai voltou. Ele disse entre lágrimas. Voltou sim, e tá orgulhoso pra caramba de você. Naquela noite eu não dormi. Fiquei pensando no quanto a vida pode mudar num piscar de olhos, ou no som de um motor de Fusca. 2 meses depois, chegou o evento anual de Fuscas na cidade. Um encontro que já é tradição, onde os apaixonados por VW a ar mostram seus xodós. Decidimos levar o 74. Lavamos, polimos, calibramos. Colocamos até um porta-retrato com a foto do pai dele no painel. Quando chegamos ao evento, todo mundo virou o pescoço. O carro estava impecável. A pintura refletia o céu. O motor cantava lisinho. Mas o que mais chamava a atenção era ele. O moleque, de boné virado para trás, camiseta branca e um sorriso que misturava orgulho com superação. Durante o evento, uma senhora se aproximou do carro com os olhos cheios de lágrima. Esse carro, ele era do Zé? Era sim. Sou filho dele. Ela o abraçou. Era uma vizinha antiga. A notícia se espalhou. O filho do Zé restaurou o Fusca do pai. Naquele dia, ele não ganhou o prêmio de carro mais bonito, mas ganhou o mais importante, o respeito de todos. E a certeza de que tinha deixado o passado para trás. Depois daquele evento, ele ganhou um apelido entre os fusqueiros, o garoto que renasceu com um Fusca. Depois do evento, algo mudou nele. O jeito de andar, o olhar, era como se o menino que entrou tímido na oficina tivesse sumido. E no lugar tivesse surgido um homem com um propósito. O reconhecimento dos outros fusqueiros, os abraços, as conversas. E tudo isso o transformou por dentro. Ele começou a anotar ideias. Queria abrir um canal no YouTube, mostrar o processo da restauração, ensinar o que estava aprendendo. Se eu conseguir mostrar que dá para sair da vida errada e fazer algo bom com as próprias mãos, talvez outro moleque veja e se inspire. Comprei um tripé velho e um celular usado para ele. Gravamos o primeiro vídeo ali mesmo na oficina. Título: Como o Fusca do meu pai me salvou da criminalidade. O vídeo estourou na comunidade. Ganhamos mensagens de apoio, convites para eventos e até doações de peças. E aí ele me disse algo que nunca vou esquecer. Tio, eu quero que a gente monte uma escola, só para ensinar jovens como eu. Mecânica, dignidade, propósito. Quero que a oficina seja mais que um trabalho. Quero que seja um recomeço para os outros também. Naquele dia, percebi que o Fusca não tinha salvo só a mim. As redes começaram a bombar. Em menos de 3 meses, o canal bateu 10.000 inscritos. As pessoas mandavam mensagens emocionadas.
Um pai que assistia com o filho, um ex-presidiário que queria aprender mecânica, uma professora que mostrou o vídeo na sala de aula. Começamos a organizar oficinas abertas aos sábados. Jovens da região vinham aprender a trocar óleo, regular carburador, entender como funciona um motor de Fusca. E no meio dos cabos e porcas, eles também ouviam a história dele. Esse Fusca já me salvou 2 vezes. A primeira foi quando eu vi ele naquele dia. A segunda é agora, me mostrando o caminho para salvar outros. A oficina ficou pequena. Tivemos que dar um jeito com tendas e mesas emprestadas. Mas ninguém ligava para a estrutura. O que importava era a transformação que acontecia ali, suando a camisa, abrindo motores e abrindo o coração também. Lá, a regra era clara. Aqui ninguém julga o seu passado, mas todos cobram o seu presente. E assim, um carro velho virou semente de um futuro novo. Um dia, enquanto ele desmontava um alternador, o celular dele tocou. Era um número desconhecido. Atendeu, meio desconfiado. A expressão no rosto mudou em segundos. Pálido, travado, desligou. Era minha mãe. Ficamos em silêncio. Ele não via a mãe desde o dia que saiu de casa anos atrás. Diz que ela viu o vídeo na internet e ligou chorando, dizendo que estava orgulhosa. Ela quer me ver, perguntou se pode vir aqui. Respirei fundo. Claro que pode, filho. Isso aqui é a sua casa agora também. No sábado seguinte ela chegou, vestido simples, olhos vermelhos. Quando viu o filho, não disse nada. Só correu e o abraçou com força. Foi o abraço mais longo que já vi. Tinha culpa, saudade, perdão e amor acumulado em cada segundo. Esse Fusca te trouxe de volta para mim, ela disse, tocando o capô. Depois disso, ela passou a visitar a oficina toda semana. Levava comida, café e sentava quietinha num canto para ver o filho trabalhar. O mesmo filho que ela pensou ter perdido agora era símbolo de orgulho no bairro. O Fusca, mais uma vez, unia o que parecia que nunca mais ia se juntar. Certa tarde recebi uma ligação da Escola Técnica Estadual. Tinham visto o projeto social nas redes e queriam que a gente fosse dar uma palestra para os alunos do curso de mecânica. Achei que ele ia recusar por timidez, mas ele topou na hora. Se pelo menos um deles se inspirar, já vale. Fomos juntos. No palco improvisado da sala de aula, ele contou tudo. Da tentativa de assalto até a restauração, passando pela dor, a superação e o projeto social. Quando terminou, ninguém aplaudiu na hora. Todos estavam em silêncio, segurando a emoção. Um garoto levantou a mão. Eu moro na favela tal. Meu irmão foi preso mês passado. Será que posso ir na sua oficina? Ele respondeu com firmeza. Claro. Lá não é lugar de julgamento. É lugar de recomeço. Depois da palestra, a escola nos ofereceu parceria. Cederiam espaço, ferramentas e bolsas para jovens em situação de risco. O que era um sonho agora ganhava corpo. O garoto que quase destruiu tudo, agora construía futuros. Com a parceria da escola técnica, das doações e da ajuda da comunidade, conseguimos formalizar o projeto. Abrimos um CNPJ, criamos umas regras e batizamos a iniciativa de Instituto Fusca Livre, restaurando carros, resgatando vidas. Alugamos um galpão maior, começamos a aceitar inscrições e logo tínhamos mais de 80 jovens na fila de espera. A primeira turma foi formada por 15 alunos, entre 14 e 20 anos. Alguns já tinham passagem, outros vinham indicados por escolas ou assistentes sociais. E lá estava ele, o garoto do assalto, agora de jaleco branco, liderando uma turma, ensinando como desmontar um carburador, mas também como construir um novo caminho. No galpão, deixamos o 74 exposto. Era o símbolo de tudo, o carro que mudou destinos. Hoje dizem que é só um Fusca. Mas nós sabemos, é um milagre sobre rodas. Com o Instituto Fusca Livre funcionando a todo vapor, começamos a ver algo que não dá para medir com ferramenta nenhuma, o impacto que a gente não vê. Tinha aluno que voltava a sorrir, outro que largou o vício. Teve um menino de 16 anos, o Joãozinho, que chegou calado, desconfiado, e hoje é quem dá boas-vindas para todos os novatos. E tinha as histórias que a gente nem imaginava que ia tocar. Um pai chegou com um filho autista e disse:
Ele não fala quase nada. Mas quando viu os vídeos de vocês, apontou para o carro e disse, Fusca bonito. Foi a primeira frase dele em 2 meses. Eu engoli o choro, porque naquele momento eu entendi. Não era só sobre mecânica, nem sobre recomeço. Era sobre vida, sobre alma. Sobre um carro velho que virou farol para quem andava no escuro. Começamos a receber convites de outras cidades. Queriam fazer o mesmo projeto, criar núcleos, espalhar a ideia. Mas ele dizia, não quero virar negócio. Quero que isso continue humano, perto, de verdade. E assim fomos crescendo sem perder o que somos. Cada oficina, cada aula, cada peça encaixada era uma peça da vida de alguém se arrumando também. Chegou o convite para o Encontro Nacional de Fuscas, em Águas de Lindóia, um dos maiores do país. A organização queria não só que a gente fosse, queria fazer uma homenagem. Vocês provaram que o Fusca é mais que um carro. É ferramenta de transformação. Preparamos tudo. Levamos os 74 no caminhão-baú com todo cuidado. Ele ia expor, dar palestra e ser homenageado como o transformador do ano. No evento, tinham mais de 2.000 carros. Mas quando ele subiu no palco e começou a contar a história dele, do assalto à criação do Instituto, o silêncio tomou conta. E a emoção invadiu o lugar. Teve gente chorando. Teve mecânico velho aplaudindo de pé. Teve criança querendo tirar foto com ele. Quando terminou, a organização entregou um troféu em forma de mini Fusca, com uma placa. A máquina não salva o homem, mas o homem pode usar a máquina para salvar outros. Ele segurou aquele troféu como quem segura um filho. E disse, esse prêmio é do meu pai. É para todo mundo que acreditou em mim quando nem eu acreditava. Poucos dias depois do evento, estávamos arrumando o galpão. Mexendo nos caixas antigas que vieram com o 74 lá do ferro velho, ele achou algo entre os forros de porta. Um envelope amarelado com a letra meio tremida para meu filho se um dia reencontrar esse carro. O mundo parou. Ele sentou no chão, abriu o envelope com cuidado e leu baixinho. Filho, se você achou essa carta, é porque o destino fez nosso Fusquinha voltar para você. Não sei onde estará quando ler isso. Mas quero que saiba que nunca deixei de acreditar em quem você podia ser. Esse carro é parte de nós. Cuide dele e cuide de você também. Te amo, papai. Ele não disse nada. Só chorou. Chorou como criança. Eu sentei ao lado dele em silêncio. Aquela carta, guardada sabe-se lá por quantos anos, foi como um selo do universo dizendo, você fez o certo. Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Estava completo. Hoje ele tem 23 anos. Já formou 3 turmas no Instituto Fusca Livre. Está escrevendo um livro com a história dele. Vai ser pai. A esposa dele está grávida de 6 meses. E adivinha o nome que ele escolheu para o filho? Zé. Em homenagem ao pai dele. O 74 agora fica num pedestal no galpão principal. Não anda mais pelas ruas, mas continua em movimento, no coração de cada jovem que passa por ali. A oficina virou referência nacional em mecânica social. Recebemos visitas de universidades, gente que faz documentário, políticos, mas continuamos com os pés no chão. Porque no fim, tudo começou com um carro, um gesto, um reencontro. Eu olho para ele e vejo o filho que a vida me deu. E ele sempre diz... Se aquele dia eu tivesse te roubado, talvez eu estivesse morto. Mas naquele dia, eu fui salvo. Pelo Fusca e por você. Quando conto essa história, muita gente acha que é invenção, que é roteiro de filme. Mas não. Isso tudo aconteceu. E se eu aprendi uma coisa com tudo isso é que, às vezes, os milagres não vêm de cima. Eles vêm do chão, do asfalto, de um carro velho com motor barulhento. O Fusca não tem ar-condicionado, nem direção hidráulica, nem GPS. Mas ele tem uma coisa que poucos têm. Ele tem alma, tem memória, tem propósito. Ele salvou uma vida, reuniu uma família, criou um projeto, formou uma geração. E o mais importante, ele mostrou que qualquer um, por pior que tenha sido o passado, pode virar uma nova chave. Basta alguém dar a partida.